3 Guild Wars Capítulo 7, Abrindo uma loja. Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco se uniu em uma pastagem que parecia quase infinita. Com um suspiro, ele pensou em tudo o que havia acontecido com um sorriso cansado. Não pensei que matar Ratchet teria efeitos tão abrangentes. Essa última conversa com Richmond pode parecer enigmática para um espectador, mas Draco entendeu perfeitamente. Richmond não lhe deu a heráldica para espalhar sua fama. Afinal, aquele velho escolheu um local tão remoto para se esconder dos problemas do mundo. Por que iria querer atrair problemas mundanos nesse caso? Não, Richmond era um deus mago de rank 7. Ele era um dos poderes ocultos que Draco pensava que notaria suas ações e ele o fez. Mas ao dar-lhe a heráldica e deixá-lo ver seu verdadeiro poder, Richmond estava dizendo a Draco que cada ação tinha uma consequência. Esqueça Mepisto. Havia milhares de outras pessoas que se interessaram indevidamente por ele, e essas pessoas estariam batendo à sua porta em breve. Richmond presenteou o heráldico para lhe dar uma maneira de se proteger até que estivesse forte o suficiente para lidar com os monstros que viviam na escuridão. O próprio Draco conhecia alguns. Afinal, ele foi um dos 2 poderes supremos do reino de Sturgiave em sua vida passada. Sua vitória sobre Darkrow se deveu justamente à ajuda de um dos poderes ocultos. Apenas um deles foi suficiente para perturbar a guerra de impasse entre 2 potências supremas, de modo que por si só é um bom indicador do seu poder. Com a heráldica de Richmond, ele estava a salvo da maioria desses companheiros, já que eles não entrariam facilmente em conflito com um deus mago de nível 7 que quase alcançou o auge. Mas isso não significava que eles não conseguiriam fazer isso. Esses velhos monstros teriam seus subordinados que estavam no nível de Draco, ou um pouco acima do razoável, desafiando-o para compensar a raiva de Richmond. A derrota de Draco para eles seria devido à sua própria fraqueza e Richmond não poderia retaliar por causa disso. Na verdade, Draco não tinha ideia de que Mepisto estava preparando obstáculos de natureza semelhante para testar Draco e ajudá-lo a crescer. Com um suspiro, Draco tirou isso da cabeça. Enquanto isso, ele tinha outros objetivos a cumprir e ficar pensando nisso não ajudaria muito. Ele observou cuidadosamente a planície em que estava. Então, Draco removeu alguns itens que havia comprado no mercado antes de deixar a cidade estagnante e Mos. Ele começou a colocá-los cuidadosamente com base em suas memórias e cálculos. Quando terminou, suspirou e encarou o extremo oeste da planície. Com a testa franzida, ele avançou por cerca de 1 hora antes de ver uma cidade muito pequena que tinha uma paliçada como única defesa. Draco ativou a Pearance de Seption, 9 formulários que lhe permitiram criar um novo avatar no menu de criação de personagem. Só era válido enquanto a habilidade estivesse ativa, então Draco se autodenominou um belo sujeito desonesto, semelhante a Han Solo. Feito isso, ele cruzou a fronteira da cidade e entrou nela de verdade. A primeira coisa que ele encontrou foram armas apontadas de repente para seu rosto. Apesar das pontas pontiagudas apontadas para seu rosto, Draco sorriu ironicamente. Uma mulher delicada, de pele clara e cabelos ruivos chamativos veio das profundezas da repentina tempestade de armas com um sorriso cauteloso no rosto. Ela tinha 2 lindas manchas no lábio e na bochecha, e seus lábios finos e rosados se contraíam sutilmente. Ela usava um traje de viagem de linho e tinha uma bolsa presa à cintura. Olá, aventureiro, bem-vindo ao nosso pequeno assentamento. Posso perguntar qual é o seu objetivo? Sua voz era suave como seda e muito agradável ao ouvido. Era muito desarmante, aliado à sua forma esbelta e postura feminina. Ela invocou o sentimento de proteção daqueles que olhavam, uma defesa natural. Draco simplesmente sorriu e não respondeu, em vez disso escolheu observar cada uma das pessoas dispostas diante dele com armas apontadas para seu rosto. Eles eram todos uma incompatibilidade de raças e cores, sendo a maioria deles jovens adultos, e não crianças ou pessoas de meia idade. Cada uma das mãos que seguravam uma arma tremia, mas havia uma firmeza em seus olhos que desmentia o medo. Essas pessoas estavam assustadas, mas lutavam em vez de fugir. Meu senhor aventureiro. A voz dela estava ligeiramente entrecortada, como se ela estivesse preocupada que ele se ofendesse por ser questionado 2 vezes. Draco balançou a cabeça. Vocês todos não vão vencer os selvagens como este. Sua admissão casual foi como um raio atingindo o chão bem ao lado de todas as pessoas à sua frente.
Seus olhares anteriormente firmes vacilaram e o medo se manifestou. A mulher pálida encontrou um jeito de ficar ainda mais pálida com as palavras de Draco e sua respiração parou. Draco suspirou e fez um gesto de encolher os ombros. Mas então eu vim. Com a fala entregue, ele passou por eles e entrou em um prédio que parecia uma pousada, embora fosse de construção tosca e parecesse um tanto novo. O movimento de Draco era casual, mas para essas pessoas nem o viam se mover. Para eles, ele apenas falou e desapareceu atrás deles, bem na frente de seus olhos. A velocidade de movimento de Draco fora do combate não era algo que humanos normais pudessem perceber, não com os benefícios de Lord Richmond. O alarme deles não podia mais ser descrito com palavras. A aparição repentina, as palavras e o poder de Draco eram os mesmos de viver em um pequeno quarto com uma aranha-relógio. Eles não tinham ideia de suas intenções, mas sua falta de ação até agora pelo menos dizia que ele não era hostil. Ainda. Na verdade, essas pessoas nem sempre foram tão hostis com os estrangeiros. Na verdade, esta comunidade era um grupo de fronteira que havia sido contratado pela Guilda dos Aventureiros para explorar terras indomadas e verificar se poderiam ser colonizadas com segurança. Quando eles se estabeleceram, tudo parecia perfeito. Esta região era rica em recursos e a quantidade de minerais e veios de metal encontrados logo abaixo do assentamento já tornavam uma mina de ouro. Se a Guilda dos Aventureiros pudesse domar e reivindicar esta terra, suas perspectivas cresceriam infinitamente. Mas se fosse tão simples, então por que o reino de Sturgehaven ainda não havia tomado esta terra, mas a deixou à disposição? A razão era simples, já havia alguém aqui. Esses povos indígenas eram aparentemente selvagens típicos, com uma língua diferente, uma natureza violenta e xenófoba e costumes estranhos e bárbaros. Eles haviam reduzido o grupo de fronteira ao longo dos anos até que mal restassem do que eram antes. Esses fronteiriços não eram combatentes, apenas garimpeiros. Sua força de combate havia expirado há muito tempo sob os ataques contínuos, deixando esses jovens estudiosos e viajantes se defenderem sozinhos. Essa experiência os endureceu um pouco, mas era uma ilusão pensar que eles se tornariam tigres ferozes sob esse ataque. Se a força mental pudesse ser obtida tão facilmente no conflito, o Tept não existiria. Draco sentou-se em um balcão revisando em sua cabeça todas as informações que tinha sobre esse evento em particular. Ele nem perdeu o fôlego fingindo não saber o que estava acontecendo. Ele tinha mais conhecimentos sobre os acontecimentos que levaram a isso, bem como sobre o que ocorreria no futuro. Essa missão específica ficou conhecida como Guerra de Atrito. Qualquer jogador poderia desencadear esta missão, mas ela era limitada apenas às guildas. Somente uma guilda forte com membros dispostos a se kamikaze poderia superar os selvagens da área e ganhar uma pequena posição na fronteira. A recompensa? Terra. O que mais poderia incentivar uma guilda a sacrificar sua força de combate tão facilmente? Seja no Bondless ou no mundo real, a terra sempre seria o bem mais valioso, ainda mais em uma região como esta, com recursos ricos e sem um senhor supremo claro. Mas este título de terra só seria válido enquanto a Guilda dos Aventureiros estivesse disposto a concedê-lo. Foi um sonho pensar que uma guilda de jogadores poderia se igualar à força da Guilda dos Aventureiros nos primeiros 10 anos do Bondless. Draco veio aqui sem uma guilda e sem a bênção da Guilda dos Aventureiros, mas suas chances de sucesso eram maiores do que ambas as guildas de sua vida passada. O erro que os jogadores do guild de antigamente cometeram foi tentar tomar partido nesta guerra, obviamente contra os indígenas que têm a vantagem de jogar em casa. Ninguém parou para se perguntar por que eles conseguiram manter esta terra ao longo dos incontáveis anos em que ela existiu, porque os monstros daqui sabem manter a cabeça debaixo da água e permanecer em suas zonas. O erro fatal foi terem subestimado os chamados selvagens, apenas tomando como facto a sua representação superficial. Só depois de quase 3 anos de guerras e perdas constantes é que um jogador comum que havia desertado encontrou um túnel que levava ao subsolo. O que havia no subsolo? Uma bela cidade que se estendia por milhares de quilômetros. A grande quantidade de selvagens ultrapassou a população total do reino de Sturgehaven. Na verdade, os espiões enviados para lá posteriormente descobriram que a guerra na superfície era vista como um evento de treinamento para os jovens adquirirem alguma experiência de batalha. Os indígenas nunca os levaram a sério. Esta foi uma verdadeira guerra de desgaste,
onde ambos os lados tinham um grande número e muita mão de obra, mas nenhum progresso real estava sendo feito. Na melhor das hipóteses, uma vitória que seria de pirro. Draco não estava aqui para ajudar a guilda dos aventureiros ou os indígenas. Ele estava aqui para ajudar a si mesmo, pura e simplesmente. A maneira mais fácil de se envolver em uma guerra e ainda assim lucrar com ela era. Você adivinhou, o comércio de armas. Foi por isso que Draco comprou uma série de itens de jogadores que achavam que eram do nível lixo. Para as partes envolvidas numa guerra, as armas comuns estavam ligeiramente acima do padrão. Ninguém iria equipar sua infantaria com nada além de espadas de lixo. Afinal, se você morresse, o inimigo poderia colhê-las e usá-las contra você. Trazer uma arma comum para uma luta com armas de nível lixo é o equivalente limitado de levar uma arma para uma luta com faca. Draco teria preferido visitar mais algumas cidades para comprar itens, mas a maioria dos jogadores já teria vendido os seus. De qualquer forma, era a primeira coisa que a maioria deles faria. A porta da pousada se abriu e a mulher delicada junto com um cara nerd de óculos caminharam até Draco com sorrisos forçados. Meu senhor aventureiro, temos o prazer de recebê-lo. Espero que tudo esteja do seu agrado. Draco nem olhou para eles. Manter a fachada de uma festa desinteressada e misteriosa era uma tarefa fácil, porque esse era Draco em seu estado padrão. Isso é. Sua resposta simples continha um significado simples, mas para aqueles que a ouviam parecia bem ilimitado. Ah, isso é ótimo então. Ela respondeu com um olhar preocupado para seu parceiro. O nerd magrelo levantou os óculos e falou com um tom firme, mais firme do que qualquer um que ele tinha visto até agora. O que você quer aqui? Ou você está aqui para vender a Amazônia da guilda para observar nosso progresso? A mulher ao lado dele agarrou sua manga com força e deu uma expressão assustada pelas palavras afiadas e provocativas de seu compatriota. Pela primeira vez desde que chegou, Draco virou-se para este homem e olhou verdadeiramente para ele. Qual o seu nome? Anguis. Eu sou o líder do grupo de fronteira aqui. O seu? Draco ficou tão surpreso que riu. A ira do Bondless com certeza foi distorcida. As duas pessoas diante dele se entreolharam confusas. O que Anguis dissera para justificar uma risada tão divertida? Perdoe-me. Meu nome é Drake. Draco respondeu com um sorriso irônico. Anguis também se assustou, mas depois sorriu de forma autodepreciativa. Entendo por que você riu. Os dois não deram mais detalhes, então a mulher ao lado de Anguis não tinha ideia do que estava acontecendo. Meu nome é Sasa. Sou irmã de Anguis e seu vice-líder. É um prazer conhecê-lo, Lord Drake. Sasa parecia um pouco parecida com Anguis, então Draco não duvidava disso. Ele decidiu examiná-los e ver em que nível eles estavam atualmente. Nome: Anguis, criador de runas rank 1 nível, 15 HP, 4000 Nome: Sasa, escriba de rank 1 nível, 13 HP, 3400 aulas de habilidade comercial de nível 1. Anguis era um runemaker e Sasa era um escriba. Claramente, esses dois não eram adequados para nada relacionado ao combate, mas a vida não era justa para todos em igual medida. Mesmo que eles estivessem um nível acima de Draco, ele poderia facilmente acabar com eles antes que pudessem pedir ajuda. Afinal, só seu equipamento era suficiente para deixar essas pessoas cautelosas. Essa foi uma das muitas razões pelas quais foram educados com ele até agora. Para responder à sua pergunta, sim. Estou aqui para vender armas e montar um ponto de distribuição aqui para vocês no esforço de guerra. Também contratarei meus serviços ocasionalmente em troca de certos recursos. Gostaria de saber se há algum espaço vazio terreno que eu poderia comprar aqui para minha loja. Tal como no mundo real, as lojas poderiam ser abertas para vender uma variedade de produtos. Draco iria abrir uma loja nesta cidade fronteiriça para distribuir armas, armaduras e poções que lhe renderiam lucro. Claro. O que ele não dizia a Anguis e Sasa era que faria o mesmo pelos selvagens. Esta era uma guerra com a qual ele não tinha nada a ver. Então ele não estava interessado em quem estava certo ou errado, apenas em quanto poderia ganhar com isso. Ele também estava interessado em tomar uma parte das terras selvagens daqui para desenvolver seu novo império, começando com sua nova guilda. Mas isso estava um pouco longe de agora, então ele se concentrou nos passos que levavam a isso. Anguis e Sasa revelaram expressões de espanto primeiro, depois de alegria cautelosa. Tal coisa era boa demais para ser verdade.
Eles estavam longe de ser a única cidade fronteiriça que a guilda já os havia considerado uma expedição fracassada. Não havia nada além do rótulo de desertor esperando por eles se tentassem partir também. Então eles ficariam presos lutando até morrerem ou vencerem. Ao longo dos anos, a guilda forneceu-lhes consistentemente forças e recursos de combate, mas eles não fizeram absolutamente nenhum progresso, apenas sofrendo perdas. Consequentemente, a oferta de Draco era exatamente o que eles precisavam mais do que qualquer coisa. Uma coisa que eles tinham em abundância eram moedas e recursos. Afinal, esta área era uma mina de ouro. No entanto, eles não tinham como transportá-lo facilmente, então apenas os materiais mais raros eram levados de volta. As pessoas aqui recebiam salários, mas de que adiantava isso nesta sociedade alienada? A comida produzida era feita com o trabalho árduo de todos, para que ninguém pudesse reivindicar o direito de vendê-la. Como eram todos indivíduos com habilidades comerciais, não careciam de serviços ou bens. De que adiantava dar moedas ao alfaiate para remendar sua roupa quando ele nunca conseguiria sair dessa zona morta para gastá-las? Mas com Draco trazendo produtos frescos que eram necessários e especialmente que não havia fornecimento no momento, seu estoque de dinheiro poderia finalmente voltar a ser usado. Esta cidade poderia recuperar a vida e, mais importante, uma chance de lutar. Meu Lord Drake, não pediríamos que você pagasse por um terreno aqui, afinal, nós possuímos algum título. Você pode selecionar qualquer terreno baldio e colocar sua loja lá e nós patrocinaremos seus produtos. Saz exclamou com entusiasmo, cedendo ao seu otimismo. Sim, basta abrir uma loja em qualquer lugar. Temos alguns construtores aqui que poderiam montar algo para você. Mas não sei o que eles aceitariam como compensação. Anguis acrescentou com um sorriso irônico. Draco assentiu. Ele não esperava que ninguém trabalhasse para ele de graça, apenas conseguir a terra sozinho era sua única preocupação. Afinal, apesar da afirmação de Sasa, esta era sem dúvida a terra deles. Eles simplesmente não tinham a capacidade de protegê-lo. Se o fizessem, bateriam à sua porta para pedir aluguel ou títulos de propriedade. Eles podiam parecer pessoas legais agora, mas isso acontecia apenas porque estavam desesperados. Terei que incomodar todos vocês então. Reúna 5 construtores de nível 1 e diga-lhes que pagaria qualquer coisa que precisassem de fora para a construção da minha loja. Sazia sentiu feliz. Sem problemas, meu senhor. Anguis, entretanto, franziu a testa. Parece que você não planeja ficar para vê-lo construído. Draco sorriu levemente. Esse sujeito Anguis era muito perspicaz, capaz de ver o significado oculto em palavras e ações. Ele era muito parecido com Draco durante seu relacionamento com Rivetingnid. Não mais ingênuo e covarde, mas um pouco perspicaz e observador, mas ainda assim fisicamente desanimador. Sazia franziu a testa para Anguis por suas palavras duras depois de notar a expressão de Draco. Até Anguis sentiu que poderia ter saído da linha, afinal esse homem logo seria seu benfeitor. Ele apenas teve um pressentimento. Na verdade, esqueça, o que você faz é da sua conta. Há alguma coisa que você precisa que façamos enquanto isso? Anguis perguntou com uma leve carranca. Nada por enquanto. Quando a loja estiver completa, eu saberei. Por enquanto, preciso reunir recursos e informar aos meus superiores que podemos expandir aqui. Draco respondeu enquanto se virava para sair do estabelecimento. Sua resposta indiferente fez Anguis ficar mal, pois parecia que ele estava desconfiando demais de Draco. Sazia logo manifestou essa insatisfação enquanto discursava para o irmão mais velho até que lhe tapasse os ouvidos. O próprio Draco já havia selecionado seu terreno para a loja e conversado com as pessoas que iriam construí-la. Ele já havia comprado um design básico de loja da Guilda dos Mercadores por 200 ouro, o que foi uma redução notável em seus fundos no início do jogo. Ele ficou na beira da planície para a qual havia se teletransportado originalmente e ativou a Pearance de Seption, 9 formas novamente. Sua segunda forma ele transformou em um homem alto e robusto, de pele escura e bonito, com características ligeiramente semelhantes ao seu verdadeiro eu. Ele também mudou uma roupa para o que lembrava que os indígenas usavam, camisas de algodão e shorts caqui com sandálias. Depois de se certificar de que estava bem, ele seguiu para seu próximo alvo, a cidade que os indígenas usaram para mobilizar tropas para a superfície.
Guild Wars Capítulo 8. Zayn Draco levou menos de uma hora para chegar ao seu destino enquanto caminhava casualmente. Se ele tivesse corrido todo o caminho, levaria menos de 10 minutos. A razão pela qual ele não fez isso foi porque queria ter tempo para pensar. Mesmo com o quão apático Draco era, ele pertencia a uma época em que os NPCs eram respeitados como seres únicos. Ao contrário dos jogadores, quando morriam era para sempre. Uma guilda de jogadores poderia se dar ao luxo de se kamikaze porque eram capazes de reaparecer. Os que lutam neste conflito não o fariam. Draco estava em conflito. Ele era mau, mas isso só porque estava fazendo de tudo para se vingar. Ele justificou todas as suas ações com base em seu ódio. Aqui ele não tinha tal coisa. Se ele realmente atiçasse as chamas desta guerra através do lucro, ele seria indiretamente a causa de muitas mortes. Outros jogadores nem piscariam nesta fase, mas ele era diferente. Draco suspirou e decidiu que o que seria. Todos tinham seus lugares na vida e alguns tinham seus destinos no poço de um campo de batalha. Esteja ele aqui ou não, não mudaria o resultado, apenas a rapidez disso. Draco olhou para as cabanas que estavam dispostas diante dele. Esses chamados selvagens retrataram intencionalmente essa frente para estranhos, a fim de enganá-los. Sua cidade subterrânea pode não perder nem mesmo para os reinos gnômicos e anões em termos de avanço. As cabanas eram do antigo desenho africano, com paredes de barro e telhado feito de grossos galhos de árvores. Esculpida nas laterais dessas cabanas circulares havia uma abertura quadrada que servia de janela. O assentamento não era grande, pouco maior que uma aldeia. Em termos de tamanho, perdeu para a cidade fronteiriça. Contudo, Draco não ousou subestimá-los. Onde quer que houvesse uma aldeia, havia uma passagem subterrânea. Cada passagem subterrânea tinha um posto militar conectado a ela, para que reforços pudessem ser enviados rapidamente para cima em caso de cerco. Na verdade, entre as duas partes poderia ser dito que os indígenas precisavam um pouco menos do acordo de armas de Draco. Contudo, Draco estava confiante de que seria bem recebido. A razão foi porque ele sabia algo de sua vida passada que ninguém sabia hoje. Como acontece com qualquer sociedade, especialmente uma avançada como a dos indígenas, sempre haveria conflitos internos decorrentes de origens culturais e políticas. A cidade fronteiriça passou por dificuldades, pensando que estava afastada do mundo, mas ainda recebia recursos da guilda, exceto mão de obra. Os indígenas da superfície tiveram situação inversa. Sempre havia novos jovens sendo enviados para lutar e ganhar alguma experiência, mas eles eram deixados para se alimentarem na superfície. Nem mesmo uma faca foi dada a eles na jornada até o topo. Esta é a única razão pela qual, apesar do número esmagador de indígenas, os homens da fronteira não foram erradicados. Para eles, Draco lhes dar armas seria o rompimento do acordo nesta guerra. Presumindo que Draco fosse um tolo. Afinal, se os indígenas expulsassem o povo da fronteira, ele não teria como se estabelecer aqui. Seus suprimentos podem ser úteis para os jovens nativos da superfície, mas as autoridades lá embaixo não se importam com o que ele poderia fornecer. Os frontiersmen receberiam armas, armaduras e consumíveis de alta qualidade, bem como algumas forças mercenárias para equilibrar a maré e prolongar a guerra. Os indígenas receberiam itens de qualidade aceitável que não lhes dariam nenhuma vantagem. Quando Draco entrou no alcance do assentamento, vários olhares foram direcionados para ele. Os vários jovens olharam para ele com cautela, interesse e até mesmo hostilidade aberta. Afinal, era óbvio que Draco não fazia parte desta comunidade em particular, embora fosse da raça deles. Havia uma competição tácita entre cada uma das aldeias sobre quem poderia conquistar a sua respectiva cidade fronteiriça, daí a desconfiança. Ainda assim, não havia nenhuma regra declarando que cada comunidade era autônoma, então nada poderia impedir Draco de entrar. Depois de caminhar pela área, ele teve uma ideia aproximada das forças aqui, bem como de seus pontos fortes e fracos. Vendo o recém-chegado não fazendo nada além de observar seu posto avançado, os nativos daqui tornaram-se ainda mais hostis. Draco estava agindo como nada mais do que um espião. Apesar de não terem conseguido expulsá-lo, nada impediu os nativos de entrarem em conflitos na superfície. Afinal, eles foram afastados de baixo para que ninguém subisse a menos que houvesse ameaça de aniquilação total. Consequentemente,
Um jovem alto e robusto com um rosto áspero e assustador marcado por cicatrizes ficou no caminho de Draco junto com mais ou menos 4 companheiros. Imediatamente, a multidão começou a conversar de excitação e apreensão. Alguns achavam que Draco deveria ser espancado e expulso, enquanto outros achavam que o verdadeiro inimigo estava lá fora, então por que estavam brigando entre si? Deixar. O sujeito brutal afirmou com uma voz áspera. Ele não se apresentou nem perguntou quem ou por que Draco estava aqui. Naturalmente, Draco ignorou a ponto de até mesmo alguns espectadores sentirem que a presença do homem meio gigante era uma miragem. Vendo que aquele que ele estava olhando o ignorou completamente, sua expressão escureceu. Com um bufo, ele falou com uma voz fria. Pipsqueak, vou te dar 3 segundos para se virar e sair antes que eu brigue você. Parte da multidão engoliu em seco de forma audível. Todos o conheciam, ele era um dos lutadores mais fortes da sua aldeia, Quaku. Sua força só foi superada pelo seu chefe, o que significa que ele era uma existência monstruosa. Ver que Quaku queria causar problemas ao intruso deixou alguns preocupados, enquanto outros se regozijaram com a tristeza. Ainda assim, apesar da ameaça, Draco ainda fingia que não existia. Isso fez com que a raiva de Quaku chegasse ao ponto de ebulição. Com um rugido, ele saltou sobre Draco enquanto socava com força total, com o objetivo de aleijar o idiota cego diante dele. Apesar disso, seu punho encontrou apenas o ar. Onde Draco estava antes estava desprovido de qualquer ser vivo. Com um grunhido de surpresa, ele traçou seu alvo mais adiante na estrada. Todos que assistiram ao evento respiraram fundo. Eles eram todos combatentes experientes, ao contrário dos Frontiersmen, então podiam facilmente ver Draco se mover com o soco de Quaku como se ele não estivesse lá. Aos olhos de uma pessoa normal, Draco apenas andou através do corpo de Quaku, mas na verdade, essa era sua imagem residual de apenas andar com firmeza. Só andando. Era óbvio para todos que se Draco quisesse retaliar, até mesmo matar Quaku, ele já estaria morto. Essa percepção fez a expressão de Quaku ficar sombria enquanto ele olhava com raiva para as costas de Draco. No entanto, ele não tentou mais impedi-lo. A diferença de força entre os dois foi definida. Tentar abordá-lo ainda mais não seria diferente de dar um tapa no ceifador para acordá-lo durante sua bela soneca. Agora, os residentes ficaram ainda mais curiosos quanto ao propósito de Draco aqui. Até agora, ele não havia pronunciado uma palavra, apenas observando casualmente o ambiente da aldeia. Depois de alguns minutos, ele finalmente se virou e olhou diretamente para a multidão que o seguia curioso. Seu movimento repentino fez com que todos dessem alguns passos para trás, apreensivos. Eles não eram covardes por natureza, mas vendo que nem mesmo Quaku era páreo para ele, eles não estavam em condições nem de limpar os pedaços entre os dentes de Draco. Se Draco decidisse lutar contra todos eles, apenas seus ancestrais poderiam adivinhar quantos cairiam. Depois de encará-los por alguns segundos, Draco sorriu e finalmente falou pela primeira vez, confundindo todos na vila. Quanto tempo você planeja permanecer escondido? Todos revelaram um olhar questionador diante das estranhas palavras de Draco. As sobrancelhas de Quaku franziram antes que seus olhos se estreitassem de repente. Com um bufo, ele cruzou os braços e olhou diretamente para onde Draco estava olhando. Não entendendo a ação de Quaku, muitos olhos também seguiram seu olhar. Ao lado de uma cabana de barro, um corpo se desprendeu lentamente e caminhou até a frente dos indígenas. A pele enlameada rapidamente se transformou em um adorável tom caramelo, revelando uma mulher que só poderia ser descrita como feroz, mas alucinante. Ela era quase tão alta quanto Draco, com músculos tonificados à mostra, já que seu traje era essencialmente um sutiã esportivo de algodão e shorts. Ela não pareceria muito deslocada em uma academia ou ringue de boxe. Seu cabelo era curto e cacheado, os olhos de um tom castanho claro, os lábios ligeiramente grossos e vermelho carmesim. Para descrevê-la como voluptuosa. Insuficiente. Draco, com toda a sua força mental, sentiu arrepios pela beleza de suas proporções. Esse era o tipo de coisa que você veria em um jogo 3D com mulheres fortemente sexualizadas, não na vida real. Nem mesmo a cirurgia poderia criar esse tipo de distribuição perfeita na opinião de Draco. A pior parte era que ela não estava usando nada por baixo, o que significava que seus mamilos e dedos de camelo estavam à mostra. Seu traje de material justo e fino não deixava nada à imaginação,
exceto talvez a coloração. Draco percebeu que ele não era o único com essa reação. Na verdade, todos os homens ao redor perderam o foco, apenas olhando para a forma daquela mulher como se fosse a única coisa no mundo. Alguns dos mais fracos tinham barracas nos shorts, enquanto outros babavam. Apenas Kwaku e Draco lutaram com seus hormônios e instintos para permanecerem olhando para o rosto dela. Até algumas meninas observavam a mulher com avidez, mostrando que tinham uma variedade de orientações fora do normal. As sobrancelhas da mulher se aguaram devido à resiliência de Draco. Ela esperava que ele tivesse a mente fraca, incapaz de resistir à sua forma natural. Vendo que ele tinha uma vontade tão forte, ela ficou séria. Nesta terra, a única pessoa com quem ela desconfiava era Kwaku. Agora outro havia aparecido. Você tem bons olhos. Ela disse simplesmente. Sua voz não era profunda nem leve, mas estava no meio. O sotaque dela também era mais pesado que os outros, soando distintamente africano aos ouvidos de Draco. Draco também percebeu que o comentário dela não era simples. Ela o estava elogiando indiretamente por fazer o que os outros não conseguiram fazer, manter os olhos para si mesmo. Embora Draco não fosse assumir uma posição moral elevada contra os outros, porque definitivamente havia algo acontecendo com o charme daquela mulher. Draco adivinhou que ela poderia ser parte súcubo, afinal, descendentes humanos demônios eram uma visão normal, especialmente descendentes de súcubos e incubos. Isso também explicaria sua habilidade natural de camuflagem. Estou aqui para negociar terras. Desejo vender armas, armaduras e poções para os lutadores daqui. Draco espremeu com esforço, acrescentando com um sorriso vazio. Isso chocou tanto os espectadores reunidos que eles se esqueceram de olhar para a mulher. Ela mesma revelou um olhar arregalado e até Kwaku ficou de queixo caído. Vender armas e armaduras. Existia realmente tal coisa? De agora. Quem em sã consciência recusaria? Ter um abastecimento de armas e armaduras não só reduziria a taxa de mortalidade, mas também aumentaria a opressão na cidade fronteiriça visada. Quanto mais cedo os esmagassem, maiores seriam as suas recompensas e a sua posição na sociedade, tanto individual como coletivamente. Eles eram um dos postos avançados aqui em cima, mas com isso, os vários jovens reunidos não puderam deixar de fantasiar. Ah! Seus ancestrais estavam realmente cuidando deles para enviar tal benefício. Eles juraram acrescentar mais ofertas durante a próxima visita aos túmulos. A mulher voluptuosa foi a primeira a recuperar e Kwaku logo a seguiu. Os dois observaram Draco seriamente antes que a mulher falasse novamente. Não temos escrúpulos em permitir que você venda aqui, mas o comércio exige moeda. Ao deixar a terra natal, não trouxemos nenhum de nossos peseuas. Além disso, posso perguntar sobre seu fornecedor? Suas perguntas mais uma vez tiraram todos do torpor, pois eram cruciais. Como eles compensariam Draco por seus produtos e, mais importante, ele era um deles na superfície e deveria ter seu próprio posto avançado. Porque ele lhes forneceria armas em vez dos postos avançados maiores ou mesmo de sua própria aldeia. A apreensão se manifestou em seus rostos. Juntamente com as atividades suspeitas de Draco quando ele entrou na cidade, parecia mais um prelúdio para uma invasão do que uma expansão de negócios. Draco não os culpava, mas ficou surpreso com quão esperta essa mulher era. Ele já havia adivinhado há muito tempo que ela era a verdadeira líder aqui, e suas ações confirmaram isso. Draco franziu a testa interiormente. Tanto a cidade fronteiriça quanto a aldeia dos nativos tinham líderes extremamente inteligentes, então como eles estavam na base? Provavelmente circunstância e destino. Com os suprimentos de Draco, ele podia ver essas duas cidades tomando facilmente o destaque desta guerra. Eu pegaria a moeda desse povo da fronteira. Tenho grande utilidade para ela na construção de uma plataforma para invadir suas terras. Reabastecer seus destinos, para que não nos faltem suprimentos. Isso é bom o suficiente. Com tal explicação, eles só poderiam concordar. A maioria daqueles que se sentiram ameaçados relaxaram e até sentiram inveja. Encontrar ouro assim. Que sorte! Alguns também ficaram maravilhados com a afirmação de Draco de que planejava atacar as terras dos invasores. A excitação transbordou em seus corações. Quem que estava na defensiva não quis levar a luta até os seus agressores. A única que ainda tinha alguma desconfiança nos olhos era a mulher que estava no comando, mas ela escondeu bem. Ainda assim,
Draco percebeu isso facilmente e franziu a testa interiormente. Primeiro Anguiz, agora esta mulher. Ele era tão desconfiado. Ele nem estava usando seu rosto real. Obrigado por esclarecer. Ajudaremos você a construir sua loja mediante o pagamento de uma taxa. Quando você poderá abrir um negócio? Ela foi direto ao cerne da questão, sem perder tempo com palavras supérfluas. Draco descobriu que sentia que essa mulher era agradável. Pé no chão e não do tipo que fala desnecessariamente. Assim que a loja estiver pronta. Aqui está o design. É claro que, embora possam ser combatentes, definitivamente havia classes utilitárias aqui que poderiam facilmente cuidar da construção da loja. Pensando melhor, Draco decidiu analisar Kwaku e a mulher diante dele. Nome: Kwaku, aventureiro bárbaro rank 1 nível, 17 HP, 10.000 Nome: Zayn, lutador aventureiro rank 1 nível, 19 HP, 8.000 As sobrancelhas de Draco ergueram sem surpresa. Apesar de ser capaz de lutar contra os dois, não seria nada fácil para ele, mesmo com sua habilidade. Apenas a saúde de Kwaku era suficiente para rivalizar com um monstro de patente de tenente. Também era fato que entre NPCs e monstros, NPCs do mesmo nível têm vantagens sobre os monstros. Draco deixou a cidade depois de se certificar de que a construção estava em andamento. Havia muito pouco que ele pudesse acrescentar ao progresso, pois não escolheu o construtor Tradesquil. Em vez disso, ele caminhou mais fundo na região até encontrar uma caverna escondida dentro de uma montanha. Ele observou esta caverna cuidadosamente em busca de armadilhas ou outros habitantes. Descobrindo que estava claro, Draco suspirou de alívio. Na verdade, esta não era uma caverna natural, mas sim algo feito por um ser poderoso que viveu aqui em reclusão por um tempo. Como tal, o local era remoto e o melhor de tudo, tinha salas para alquimia, ferraria e até higiene. Esta seria a base de Draco durante a guerra, onde ele criaria armas e armaduras, bem como prepararia poções para venda. A quantidade de recursos que ele tinha era impressionante. Ele já havia comprado algumas poções para adicionar aos conjuntos de armas e armaduras que comprou dos jogadores, que fariam parte de sua primeira leva de produtos. Quando estes se esgotam, ele já preparou alguns conjuntos de seus próprios produtos artesanais. Matar 2 coelhos com uma cajadada só, ganhar níveis de habilidade e dinheiro ao mesmo tempo era seu objetivo. Com isso em mente, Draco iniciou a reforma. Ele tinha trabalho a fazer. Guild Wars Capítulo 9, Alma do Dragão em outra parte do mundo. Richmond estava fumando um cachimbo e se divertindo quando uma voz alta e estrondosa ecoou por sua clareira. Fukibo Richmond, venha aqui e morra pelo Papai Nakil. Richmond suspirou e guardou tudo. Ele sabia que alguns personagens ilustres invadiriam seu refúgio depois de tomar aquele garoto sob sua proteção, mas não esperava que o primeiro fosse o mais difícil de lidar. Nakil era conhecido por seu comportamento bizarro. Normalmente, quando alguém ganhava o poder, eles desprezavam todos e tentavam oprimir ou intimidar os mais fracos do que eles. Esse idiota, entretanto, foi o inverso. Nakil sentia um prazer perverso em intimidar os mais fortes do que ele, especialmente os poderes ocultos do mundo. Infelizmente, Nakil não era um residente típico desta parte do mundo. Ele era um cultivador da seção Xianxia do Boundless que ainda não havia sido divulgado ao público. Como tal, ele tinha um físico estranho e também era difícil de defender contra movimentos que davam dores de cabeça a todos os poderes ocultos. Nakil não era tão forte quanto eles no papel, já que cada seção do Boundless tinha regras diferentes. A seção de ficção científica tinha sua própria física, a fantasia ocidental também tinha a sua e a seção Lancia também era única. Suas habilidades foram convertidas em uma forma que se adequasse às leis do reino da fantasia, dando aos poderes ocultos uma ligeira vantagem. No entanto, Nakil era fisicamente invencível devido às suas artes imortais, então matá-lo era impossível. Mepisto era seu alvo favorito. Alguns milhares de anos atrás, Nakil abriu caminho para o reino do diabo e intimidou Mepisto por quase um milênio, causando-lhe um trauma e medo profundos. Pensando assim, Richmond percebeu que hoje teria uma grande experiência. Nakil, rapaz. Por que você não engole esta pílula aqui? Eu sei que vocês, imortais, amam suas pílulas. Esta aumentaria seus poderes exponencialmente, Richmond respondeu enquanto apresentava uma bolinha vermelha para Nakil. O item brilhava com um brilho potente,
revelando um intenso poder contido dentro dele. No entanto, Nakio apenas riu. Velho bastardo Richmond, sua mãe. Você me considera um tolo. Essa pílula tem todos os conteúdos mais perigosos conhecidos pelo homem. Seu frágil feitiço de ilusão não pode cobrir sua aura assassina para seu pai aqui. Richmond encolheu os ombros e cancelou o feitiço de mascaramento, fazendo com que a atraente pílula vermelha se transformasse em uma bolinha preta que poderia matar um imperador de rank 4 apenas inalando seu odor. Ele havia destruído tudo que era prejudicial aos organismos vivos que pudesse acessar naquela coisa, esperando que isso pudesse pelo menos causar dor de estômago a Nakio. Dessa forma, Richmond seria capaz de encontrar lentamente uma combinação de toxinas que poderia finalmente livrar o mundo desta praga. O que você quer, Nakio? Richmond perguntou exasperado. Vejo que você colocou aquele pirralho sob sua proteção. Richmond, seu velho tolo. Você realmente achou que fazer isso poderia protegê-lo de mim? Deixe-me dizer, não tenho medo de ninguém. Eu poderia transformar aquele garoto em uma pasta, independentemente de consequências, e esmagar seu espírito imortal para que ele fosse incapaz de reencarnar. Nakio riu arrogantemente. Mas, se você concordar em lutar comigo por 300 rounds e vencer, eu concordo em deixar seu discípulo em paz. O que você me diz? Nakio perguntou com um sorriso diabólico. Não. Richmond respondeu simplesmente. Não. Nakio perguntou estupidamente. Não. Richmond respondeu finalmente. Nakio piscou surpreso por alguns segundos e depois assentiu. Ok, então, vou me despedir. No entanto, assim que ele se virou para sair, sua forma ficou subitamente turva antes de desaparecer. Quando ele se reformou, ele estava logo atrás de Richmond. Fukibu Richmond, fique aí e experimente o Nirvana. Nakio riu enquanto dava um soco. Punho do ciclo de reencarnação. A imagem de uma roda apareceu atrás de Nakio enquanto ele empurrava a mão direita para frente. A roda começou a girar lentamente, ganhando velocidade à medida que sua mão se aproximava do corpo de Richmond. Quando ele estava a centímetros de acertar seu golpe poderoso, a roda praticamente criou um tornado com sua rápida rotação antes de afundar no punho de Nakio. Os segundos do contato, Richmond finalmente respondeu. Com um movimento casual de seu pulso, um escudo de mana transparente, semelhantes a uma carapaça azul, formou-se ao seu redor. No momento em que o poderoso punho do ciclo de reencarnação de Nakio se conectou com a barreira, parecia que ela iria quebrar. Vendo essa reação, o agressor não pôde evitar o sorriso maligno que surgiu em seu rosto. A simples ideia de intimidar uma potência como Richmond até ficar traumatizada. Ele estava tão animado que podia gritar. Mas seus sonhos estavam destinados a ser destruídos e destruídos quando o escudo de Richmond suportou o enorme peso de seu punho antes de se recuperar. No momento em que fez isso, Nakio descobriu o poder da reflexão e da força de rebote. Parecia que o escudo de Richmond tinha uma propriedade especial. Podia absorver imensa energia cinética e processá-la para causar o dobro do dano. E o destinatário deste recuo não foi outro senão o próprio Nakio. Como o punho do ciclo de reencarnação era um de seus movimentos mais poderosos, era efetivamente o mesmo que duas versões dele atingindo-o com força máxima. Nakio foi surpreendido como uma boneca de pano. Richmond logo o seguiu para punir esse ingrato. Porra! Nakio praguejou enquanto cambaleava no local. Descrevê-lo como estando à beira da morte seria um eufemismo. Na verdade, se não fosse pelo físico estranho dos cultivadores, ele estaria há muito tempo debaixo de terra. Por assim dizer, ele sentiu como se o planeta tivesse rolado sobre ele duas vezes. Com suas vestes rasgadas e esfarrapadas, bem como dois círculos pretos ao redor dos olhos, Nakio era a imagem do lamentável. Richmond, no entanto, parecia novo. No entanto, ele estava amaldiçoando interiormente. Parecia que Nakio havia ficado mais forte novamente. Antes, ele demorava apenas alguns minutos para chegar a esse estado. Agora, faltava mais de meia hora. Em breve, levaria dias, depois meses, depois anos. Então chegaria ao ponto em que Richmond seria como Mepisto, incapaz de causar dano a Nakio e também incapaz de ser morto por ele. Richmond sentiu suor frio nas costas porque temia o dia em que seria intimidado. A razão pela qual a maioria dos poderes ocultos se esconderam tão profundamente foi para evitar esse maníaco. Fukibu Richmond, o que você pensa que está fazendo?
Eu disse que lutaríamos 300 rounds. Isso foi apenas meio round. Richmond ignorou antes de pegar o cachimbo e retornar ao local de relaxamento anterior. Nakio, entretanto, recusou-se a desistir e continuou incomodando Richmond por horas a fio. Draco espirrou de repente. Alguém estava falando sobre ele em algum lugar? Ele não era tão notável nesta linha do tempo. Talvez outro efeito colateral da eliminação de Ratchet. Neste momento, ele estava em uma área zonal chamada Cavernas Antigas. Era uma área de nível 10 a 15 para grupos de 4 homens trabalharem. Sendo o primeiro aqui, Draco naturalmente teve acesso a todos os baús e recursos escondidos na área, desde que pudesse encontrá-los. Ele não estava preocupado com isso, já que seu segundo ponto de foco fora da guerra de atrito era ganhar uma base sólida para sua futura guilda. Algo que uma guilda precisava desesperadamente. Um líder forte. Bem, isso e acesso a recursos raros. Nessas cavernas havia um caminho para alcançar ambos. Afinal, embora Draco estivesse tentando ganhar dinheiro rápido com a guerra, ele ainda não estava disposto a negligenciar seu próprio nivelamento. Quanto aos seus níveis de habilidade comercial, eles aumentaram impressionantemente depois de toda a forja e preparação de poções que ele fez. Nome Draco Classe, não alocada nível, 8 ESP, 32% força, 4 Dis, 10 Fim, 8 Interno, 10 Primavera, 5 Chá, 5 Sorte, 5 Habilidades de combate, Vazio Absoluto, Vingador, Pés de Nuvem. Habilidades comerciais, Metalurgia, nível 4, 67%, Alquimia, nível 3, 42%, Encantamento, nível 2, 12%. Até agora, ele tinha mais 2 níveis pela frente, o que significa que ganharia apenas um total de 10 pontos. Com esses 10 distribuídos após a alocação, ele atingiria o mesmo teto que atingiu em sua vida anterior. Isso se ele não levasse em consideração o primeiro presente de Richmond. Draco pegou um frasco com um líquido dourado brilhante que parecia atrair luz para suas profundezas. Uma coisa tão pequena, mas tão valiosa. Draco não estava mentindo quando disse a Richmond que muitos brigariam por causa disso. Poção de habilidade, consumível. Classificação, lendário. Efeito, concede um ponto de habilidade em qualquer campo. Pode parecer uma coisa tão pequena, mas um consumível que pudesse aumentar diretamente os atributos de forma permanente era divino nos estágios posteriores. Como os jogadores atuais eram terrivelmente fracos, seriam as existências mais importantes que lutariam por este item. Draco estremeceu ao se lembrar do que aconteceu com o jogador que recebeu isso de Richmond em sua vida passada. Como estava na fase inicial, ele decidiu vender em vez de consumir. No momento em que o mostrou a um comerciante NPC, ele iniciou uma cadeia de eventos que o assombraria pelo resto de seus dias. Draco imediatamente o consumiu. No momento em que atingiu sua língua, ele sentiu como se tivesse beijado o anjo mais lindo que existia. Draco não pôde deixar de gemer levemente quando aquilo desceu por sua garganta e chegou ao seu estômago. Parecia uma esposa gentil e amorosa massageando cada parte do seu corpo enquanto olhava para você com a maior adoração. Quando chegou ao fim, Draco decidiu mentalmente aumentar sua força em um ponto. No momento em que o fez, sentiu a energia liberada da mistura entrar em seu corpo e refiná-la diretamente. Só assim, ele estava no caminho da perfeição. Em seguida veio algo que Draco havia evitado com grande esforço, mesmo com sua vontade indomável. Ele enfiou a mão em seu inventário e tirou o lendário baú do tesouro. No momento em que o fez, o brilho ofuscante do baú encheu o túnel em que ele estava. Draco não tinha olhos para nada além do baú em sua mão. Da mesma forma que aqueles meninos olhavam para Zayn na aldeia indígena, era o olhar que ele dirigia para aquele pobre container. Se tivesse ciência, teria pedido ajuda. Isso porque Draco estava babando com uma expressão semi-atordoada. Este foi um baú de tesouro lendário. Ele tinha 30% de chance de conseguir um item lendário. Algo que ele nunca conseguiu mesmo depois de 15 anos jogando como uma existência de alto escalão. Sem mais delongas, Draco abriu o baú. O brilho de repente iluminou a caverna e envolveu. Um pilar de luz dourada saiu das cavernas antigas em direção ao céu, separando as nuvens e rompendo o limite atmosférico. Cada monstro, jogador e NPC num raio de 100.000 quilômetros notaram o que estava acontecendo. Alguns ficaram assustados, alguns ficaram encantados e alguns ficaram excitados.
Aqueles que se enquadravam nesta última categoria não pararam para admirar o show de luzes porque sabiam o que ele significava. Alguém estava abrindo um baú de tesouro lendário. Normalmente, eles não ousariam abordar alguém que tivesse forças para adquirir um, mas o fato de o proprietário abri-lo em um local tão obscuro significava uma coisa. Eles estavam com medo de que alguém roubasse sua recompensa. Naturalmente, isso significava que eles não estavam confiantes de que tinham o poder de protegê-lo, contanto que pudessem chegar lá antes dos outros e roubá-lo. Eles não queriam pensar mais. Vários fluxos de luz podiam ser vistos indo em direção ao pilar dourado, enquanto algumas sombras disparavam pelo chão a velocidades que assustariam Barry-Allen. Draco, que era o causador de tudo isso, amaldiçoou. Naturalmente, ele nunca havia aberto um baú de tesouro lendário antes, então não tinha ideia de que teria esse efeito. Ele havia aberto incontáveis baús de tesouro épicos e sabia que um show de luzes ocorreria, por isso escolheu as abandonadas cavernas antigas para abri-lo. No máximo, deveria ter iluminado toda a caverna, não todo o horizonte. Então, novamente, seu coração batia forte de antecipação. Parte dele, especificamente a parte analítica, se reconciliou com o fato de que provavelmente ganharia um item épico. Afinal, ele tinha apenas 30% de chance de ganhar um item lendário. Mesmo depois disso, era questionável se ele poderia sair daqui vivo com isso. Mas ainda assim, mesmo sabendo disso, seu coração batia descontroladamente. De repente, um brilho ofuscante, mais intenso do que o que estava sendo exibido lá fora, penetrou em suas pálpebras, mas não lhe causou desconforto. Quando a luz finalmente recuou, ele viu algo que fez sua mente tremer. Parabéns pela abertura, baú do tesouro lendário recompensa, alma de dragão. Um pequeno dragão dourado bateu as asas enquanto olhava friamente para Draco. De repente, Draco sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros e seus movimentos cessaram. Ele sabia o que era isso, força sagrada. Isso significava que esta pequena alma pertencia a um ser divino. Depois de avaliar Draco friamente, o dragão bufou e voou em sua testa. Imediatamente, uma dor terrível o assaltou enquanto o dragão revirava suas memórias, tanto de suas ações em Bondless quanto de seus míseros 21 anos de vida no mundo real. Por alguma razão, suas memórias do futuro passaram despercebidas pelo invasor. Depois de analisar Draco cuidadosamente, a pequena alma sorriu maldosamente. Ele expirou e Draco sentiu como se um cirurgião tivesse aberto seu crânio, derramando ácido em seu crânio. Devido à força sagrada, ele não conseguia nem se mover. Ele só podia suportar em total silêncio enquanto ondas de agonia o consumiam. Nesse estado, era impossível medir o tempo. Para Draco, os segundos se transformavam em dias e os dias em anos. Depois do que pareceram 1000 vidas, a dor finalmente diminuiu e a força sagrada retirou-se para seu corpo, mas não completamente. Uma quantidade abissalmente pequena disso se fundiu em sua aura, dando-lhe uma postura intensa que a maioria dos mortais não conseguiria enfrentar. As pessoas que olhassem para Draco sempre se sentiriam apreensivas, como se estivessem olhando para um dragão adormecido. Eles fariam de tudo para ficar fora do seu caminho, a menos que fossem significativamente mais fortes que ele. Justamente quando Draco estava prestes a questionar o que diabos aconteceu, uma tela apareceu diante dele. Dragon Soul, item de fusão classificação, lendário efeitos, passivo 1, força sagrada. Vestígios de força sagrada vazam do usuário, agindo como um impedimento para monstros, NPCs e jogadores no nível do usuário e abaixo. Passivo 2, legado do dragão. Possuindo uma pequena parte da alma de um dragão divino, o poder do usuário é ampliado permanentemente por um fator de 10. Ativo 1, força do dragão. Ativar esta habilidade dá ao usuário um aumento de poder por um fator de 700% por 30 segundos. Tempo de espera, 12 horas. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Draco começou a hiperventilar. Isso foi demais. Ele não percebeu, mas realmente sentiu mais descanso e poder explosivo do que antes. Descrevê-lo como um aumento de 10x parecia correto para Draco, já que ele sentia que poderia esmagar 10 de si mesmo no mesmo nível sem suar a camisa. E então houve o furioso. Draco percebeu que não era hora de comemorar. Apesar de seu enorme aumento de poder, ele ainda era um fraco no rank 0. Sem contar os inimigos do rank 1,
Alguns dos que aceleram aqui podem estar no rank 2 e acima. Ele não poderia lutar contra essas pessoas, mesmo com sendo seu eu atual. Por enquanto ele só poderia fugir. Draco pegou um pergaminho do portal da cidade e o ativou. O tempo de canalização foi de 30 segundos com um pergaminho tão básico e Draco amaldiçoou. No momento em que atingisse o rank 1 e tivesse acesso às cidades, ele embarcaria em uma missão que lhe garantiria um meio de transporte mais conveniente. Até então, porém, ele só conseguia se contentar com esse pergaminho frágil. À medida que os segundos passavam, ele pôde ver raios de luz convergindo para sua área. Em menos de 10 segundos, o mais rápido deles chegaria. Enquanto isso, ele tinha 15 segundos para ler o pergaminho. Draco só pôde observar quando o primeiro a chegar correu em sua direção com um brilho frio nos olhos. Pirralho, é sua própria infelicidade abrir tal recompensa aqui. Morra sabendo que morreu nas mãos do maior ladrão, Fleetfoot. Com essas palavras ousadas veio o brilho da lâmina de uma adaga que mergulhou em direção à jugular de Draco. Draco fechou os olhos e praguejou internamente. Ele deveria ter piscado antes de usar o pergaminho, mas seu pânico o fez confundir tudo. Mesmo que isso não o salvasse, teria lhe dado os segundos necessários para escapar. Agora, mesmo que ele conseguisse fugir, alguém viu seu rosto. Ele poderia facilmente espalhar informações sobre ele e todos os poderes ocultos viriam atrás dele. Nem mesmo Richmond poderia protegê-lo desse destino. Ele acabaria como aquele cara de sua vida passada que teve sua conta prejudicada. No entanto, ocorreu algo que chocou ambas as partes. O dragão que estava relaxando na alma de Draco abriu os olhos e saiu voando. Com um olhar de desdém, simplesmente exalou uma chama branca etérea que envolveu Fleetfoot. Os gritos do ladrão ecoaram ao redor da caverna e até mesmo fora dela, fazendo com que todos aqueles que estavam acelerando parassem enquanto arrepios surgiam em suas peles com o som. Alguém estava sendo terrivelmente torturado lá. Ser o dono do tesouro ou alguém como eles que queria roubá-lo, eles não sabiam dizer. O que eles sabiam era que, se entrassem, havia uma chance de que também vivenciassem isso. Foi essa pausa fatal que deu a Draco tempo suficiente para desaparecer. Quando aqueles que vieram roubá-lo superaram o terror, fugiram para as cavernas e praguejaram. Se ao menos eles não tivessem parado. De repente, uma pressão intensa caiu sobre eles quando sentiram a presença mental de um poder oculto. Formigas sob meus pés, onde está o dono do tesouro? Um dos homens que conseguiu falar sob a força intensa pronunciou algumas palavras. Si senhor. L. Escapou. Oh! É mesmo. Então todos vocês não precisam mais viver. A voz falou casualmente enquanto todos explodiam em uma névoa de sangue que se dispersava no vento. Parece que tenho que sair do esconderijo por causa disso. Com o recuo da voz, a área relaxou e os sinais da matança passaram. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.